Gravando. Boa, boa, agora o bicho tá pegando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Amaral, então tem essa apresentação aqui. Normalmente meu filho fala, pai, pô, essa foto não. E fala, pô, filho, essa foto vai sim, porque eu paguei caro nessa foto, né? Então, mais uma vez, meu nome é Eduardo Amaral, eu sou Microsoft MVP de Business Applications, assim como algumas pessoas que já passaram por aqui. Eu sou Microsoft Speaker também, tá? Então eu palestro em alguns eventos oficiais da Microsoft, Ignite, Build e assim por diante, tem um monte de evento. E aí tem aquele site, o site de governança de Power Platform, estou falando bastante de governança de Power Platform atualmente, e eu não coloquei aqui, tá? Mas eu sou Head Global de Business Applications em uma consultoria chamada Real Impact, tá? E eu toco negócios fora e aqui no Brasil também, tá bom? Então, já me apresentei, aqui tem o canal do YouTube, para quem quiser me acessar o conteúdo, vai lá no YouTube, tem bastante coisa, e o LinkedIn também tem bastante coisa, e quem quiser me chamar, fique à vontade, pode me chamar pelo LinkedIn. Tem aí os grupos, né, de usuário, um monte de WhatsApp, um monte de grupo. Eu também estou nesses grupos. E como MVP, o papel do MVP, né, para quem não sabe, é ajudar a comunidade, levar o conhecimento para as pessoas e fazer com que a tecnologia ela avance, tá? Boa, já me apresentei, mais uma vez é muito simples me encontrar no YouTube, me encontrar no LinkedIn, simplesmente só digitar Eduardo Amaral, vocês vão me encontrar. No YouTube tem dois Eduardo Amaral, tá? Tem um que dança e outro que não dança, um que dança axé e outro que não dança. Eu sou o que não dança axé, tá bom? Acho que dá pra perceber que eu não sou um dançarino aí, mas é isso. Deixa eu voltar aqui na apresentação, na outra apresentação, e já vou dar um play. Então, estamos aqui, né, nas últimas aulas do Zero to Hero. Então, está sendo essa iniciativa da comunidade, liderada pelo Vitor Dantas. Eu já participo do Zero to Hero há um bom tempo, tá? Está sendo muito legal compartilhar o conhecimento com vocês, conhecimento com os amigos também, né? Vieram vários amigos aqui para falar de Power Platform, aquele assunto que eu tanto amo, tá? E aqui está o pessoal que participou, né, dos eventos, ou estão participando, né? Tem ali os irmãos, Douglas, Renato Romão, o Vini, o Basílio que está aqui, a Thaís Mafra, o Gu, o Pedro, o próprio Vitor e o Alisson, e eu também, tá bom? Então, o tema, se tiver muito rápido, vocês falam, tá? Acho que isso aqui vocês viram bastante, não precisa ficar passando muito por isso, vocês já viram bastante, acho que vai ser não vai ser tão proveitoso ficar mostrando aquele slide, que já viram o rostinho de todo mundo. E a gente vai falar de um tema muito quente, mas um tema muito polêmico também, tá? A gente vai falar de COE. Por que que é um tema muito polêmico? Porque as pessoas falam que tem COE dentro de casa, mas no final eles instalaram o Starter Kit. A gente vai falar um pouquinho disso aí um pouco mais para frente, né? Ah, eu tenho COE dentro do meu, quando eu falo dentro de casa, na empresa, tá bom? Ou já implementei COE, mas o que que você fez? Não, eu fui lá, baixei o Starter Kit na Microsoft, e a partir daí, para quem não sabe o que que é o, eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Mais para frente, fiquem tranquilos. Eu baixei o Starter Kit da Microsoft, que é um conjunto de soluções, implementei no meu ambiente, a partir daí eu tenho um centro de excelência. Não, quando você baixa o Starter Kit, instala dentro do seu ambiente, você não tem um COE implementado. O que você tem é um conjunto de ferramentas que te ajuda no monitoramento, na gestão da Power Platform. Só que tem alguns assuntos que eu vou falar mais para frente que vocês vão entender que instalar o COE por instalar não adianta nada, tá bom? É a mesma coisa, eu gosto de dizer que é a mesma coisa de ter uma Fórmula 1, mas não saber, não tem nem carta para dirigir um carro normal, quanto mais uma Fórmula 1. Então você tem um equipamento e você não sabe dirigir aquele equipamento. Então a ideia é fazer com que a gente aumente a maturidade com a Power Platform, e aí sim a gente utiliza ou extrai informações da Power Platform, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de COE, é importante a gente entender quem vai trabalhar com COE dentro da empresa.
não ache que você faz o desenvolvimento de Power Platform, né? Desenvolve lá em Power Apps, Power Automate, Virtual Agents, Power Pages, ou até mesmo o Power BI, você está habilitado para trabalhar com COE dentro de casa. Às vezes não. Às vezes você é um profissional que quer trabalhar com desenvolvimento. Você não é aquele profissional que quer trabalhar com a administração de Power Platform. Por quê? Se a gente for fazer pensar um pouquinho, né? A quantidade de profissionais que trabalham com COE dentro da empresa é muito menor do que a quantidade de profissionais que fazem o desenvolvimento. Então, possivelmente nas empresas com tem uma estrutura muito boa, muito grande, tem 3, 4 profissionais que trabalham com administração. Estou falando uma estrutura bem grande, tá? Às vezes tem empresas que só tem um profissional que trabalha com COE, e esse profissional ele dá conta, né, de toda a estrutura da Power Platform, de governança, administração. Então, se você estiver pensando em trabalhar com governança de Power Platform, administração de Power Platform, você é um profissional, vai ser possivelmente um único ou mais uma pessoa junto com você dentro da organização, tá? Diferente do desenvolvimento. Então, o mercado ele está muito menos concorrido para quem desenvolve do que para quem faz a governança. Mas se você se especializar muito em governança, você vai ser ali o elefante branco que vai conseguir implementar a Power Platform, governança de Power Platform dentro de casa, tá bom? Só para explicar um pouquinho aqui do COE, o Center of Excellence em Power Platform, tá? Esse contexto de Center of Excellence, existem outras disciplinas também, tá? Não necessariamente só existe dentro de Power Platform, existem outras disciplinas também, mas o contexto que a gente está falando aqui é o contexto de Power Platform. Eu deveria ter escrito, né? Center of Excellence for Power Platform, mas deu para vocês entenderem o centro de excelência, tá bom? Antes da gente falar de centro de excelência, a gente precisa entender como que funciona a Power Platform com centro de excelência, a governança dentro das organizações. E uma frase que eu coloquei lá no meu e-book, que está escrito assim: a cultura organizacional é fundamental na Power Platform, pois influencia a maneira que as soluções são implementadas e gerenciadas. O que significa isso? Não adianta eu querer implementar a Power Platform na minha empresa, sendo que a empresa não está aberta, as pessoas elas não estão propícias para receber aquela tecnologia. E quando a gente fala de implantação de Power Platform, é importante a gente pensar na cultura organizacional. Então, Power Platform, COE, ou Centro de Excelência, é igual a cultura, tá? Então, sempre quando falarem para vocês Centro de Excelência, liguem diretamente a palavra cultura. Se a empresa tiver uma cultura que aceita a adoção da Power Platform, as coisas são mais fáceis. Quando a empresa não aceita essa cultura da Power Platform, uma cultura um pouco complexa, fica um pouquinho mais difícil implementar a Power Platform, tá? Fazendo um pouquinho dessa analogia de cultura organizacional com governança, também podemos entender o conceito de centro de excelência ou COE Starter Kit é ferramenta. Centro de excelência, implementação de um centro de excelência é metodologia. Então, não ache, mais uma vez voltando, não ache que baixando o COE Starter Kit, eu tenho o COE implementado. Por quê? COE é igual a metodologia. Qual que é a metodologia que eu vou usar, ou qual é o framework, ou qual que é o modelo que eu vou utilizar para implementar a governança de Power Platform dentro de casa. Então é importante que seja criado esse processo. E a Microsoft, é só para vocês ficarem, algumas pessoas ficam pensando, mas eu vou na Microsoft, então eu pego a metodologia que a Microsoft utiliza. Não, a Microsoft não vai mostrar para você qual é a metodologia. Ela vai trazer as melhores práticas de utilização de algumas ferramentas. Por exemplo, como que eu utilizo um ALM, como que eu utilizo um DLP. ALM é Application Lifecycle Management. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E DLP é a mesma coisa. O Data Loss Prevention. Então, como que eu trabalho com o ciclo de vida da minha aplicação, como que eu trabalho com a prevenção de perca de dados, como que eu trabalho com a gestão de ambientes. A Microsoft te mostra como que você trabalha com aquela tecnologia. Ela não vai trazer para você uma cultura de como você implementa isso na sua empresa, porque é muito difícil. A Microsoft, mais uma vez, nunca vai falar para você como que você muda a sua cultura organizacional.
Por quê? Cultura organizacional é algo interno, é algo individual. E às vezes muita gente tenta pegar a cultura de uma empresa, trazer para outra empresa. Cultura é uma coisa, melhor prática é outra. A Microsoft mostra melhores práticas. Ela nunca vai mostrar cultura. Então, se você pegar a melhor prática e adaptar essa cultura, você consegue fazer a implementação. Se você pega uma cultura de uma empresa, tenta adaptar em outra empresa, possivelmente não vai dar certo, tá bom? Por mais que a empresa ela tenha o mesmo ramo de atividade, vou pegar uma empresa que é a parte financeira, por exemplo. Vou tentar implementar a governança em outra empresa financeira. Pode ser que não dê certo, porque a cultura da empresa é completamente diferente. Então é importante que a gente entenda isso, tá? Esse slide ele fala exatamente isso. Resumido, ele está falando isso. Então é importante que a gente entenda, né, a cultura organizacional da empresa para poder fazer a implementação da governança, tá? Quem tiver com dúvidas pode levantar a mãozinha, pode cortar e vamos que vamos, tá? E quando a gente fala de governança de Power Platform, ou os pilares do Centro de Excelência, eu tenho vários pilares na minha cabeça, e hoje eu criei mais outros, mais 3 pilares, porque eu acho que é importante, né, quando a gente faz implementação e trabalha com governança em Power Platform nas empresas, é importante que a gente faça com que aquilo seja evolutivo, conforme o que a gente vai aprendendo no mercado, a gente vai criando novas estruturas, novas linhas de pensamentos, tá? Para quem tem dúvidas, eu já fiz a implementação de esse ano aqui, tá? Eu estou fazendo implementação de 12 centros de excelências, desde o final do ano, na verdade, desde o final do ano até agora, a implementação de 12 centros de excelência em empresas bem grandes, tá? Então, eu criei uma metodologia, e essa metodologia eu aplico nas empresas para a implementação dos centros de excelência. Outro ponto importante, uma observação, as pessoas acham que implementação de centro de excelência é feito em semanas. Ah, vamos fazer em 3, 4 semanas ou 5 semanas. É impossível, tá bom? É impossível implementar um centro de excelência, uma estrutura de governança em Power Platform em 5 semanas. Quem está fazendo isso ou não está fazendo direito ou está pulando etapas. Por que pulando etapas? É a mesma coisa, ou é um gênio, tá? Por quê? Porque quando a gente implementa a Power Platform, a governança de Power Platform dentro das empresas, é importante respeitar o nível de maturidade de cada empresa. Vou dar um exemplo, a analogia. A gente não pega uma criança de 2 anos e coloca na faculdade, ou a gente não pega uma criança de 2 anos e coloca um monte de regras para ela. Por quê? Porque essa pessoa não tem maturidade suficiente para entender aquilo. Então, é importante que a gente vá aumentando o nível de maturidade, consequentemente melhorando as regras dentro das empresas, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos pilares aqui de governança. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos falar um pouquinho dos pilares da governança ou do centro de excelência. O primeiro pilar, que eu já falei bastante, é a parte de cultura organizacional. Não seria necessariamente um pilar, tá? Mas é como a gente deve pensar na adoção da Power Platform. Eu trouxe um tema específico aqui, mas esse texto maior eu já falei bastante dele, resumi um pouquinho lá nas falas para trás, tá? Mas o que eu quero dizer é que sempre quando a gente vai implementar um centro de excelência dentro das organizações, eu gosto de dizer que o principal é, motivador dessa implementação, aquela pessoa que vai nos ajudar, stakeholder, o maior stakeholder que você tiver para ajudar na implementação da governança de Power Platform é melhor, tá? Então, eu gosto de dizer que o maior crachá que você encontrar na empresa que te apoie na implementação de Power Platform vai ser melhor. Por que eu estou querendo dizer isso? Pelo seguinte, já aconteceu um cliente onde, o cliente está até aqui, onde o CFO, né, o chefe lá da parte de finanças, a gente colocou regras de governança e bloqueou uma aplicação do CFO. Por quê? A aplicação estava completamente fora de compliance, tá? A gente bloqueou aquela aplicação. O CFO ele veio reclamar para o time de TI ou reclamar para o responsável de governança de Power Platform. Simplesmente as pessoas. E aí, imagine um C-level vindo falar com um analista ou um coordenador. Então, não bate, não, um crachá muito maior que o outro.
Como a gente implementou uma governança, documentação de forma correta, o que aconteceu? Esse coordenador simplesmente levou o caso para outro C-level, para o CIO, onde o CIO, munido de documentação e munido que aquela aplicação estava fora de compliance, e aí os dois se conversaram ali, né? O CIO com o CFO, aí o CFO falou, legal, entendi, então estou fora de compliance. Se não tivesse a figura do CIO junto e apoiando a implementação de governança, o CFO ia bater muito forte. E aí não tem como segurar. É tipo super trunfo, né? A carta maior sempre vai ganhar. Então a gente teria que mudar a governança para aí sim se lascou. Aí sim, se a gente mudasse a governança, e aí sim traria problema para a empresa, porque o CFO ele é um pouco a parte do ego, ia mexer mais, né? Mas como a gente igualou a conversa ali, as cartas maiores, foi muito bom, né? Então, ter sempre um C-level, um gerente, um general manager para ajudar na implementação é sempre importante, tá bom? Outro ponto importante, quando a gente fala da adoção da Power Platform, da governança, quando falar adoção da Power Platform é da governança, tá? É importante que a gente entenda quem são as pessoas que vão participar desse processo. Por que é importante entender quem são as pessoas? Vou falar um pouquinho dos atores no final desse slide aqui, mas uma adoção, ela sempre tem que ser feita bottom-up e top-down. O que significa isso? De baixo para cima e de cima para baixo. Fazer com que as pessoas que desenvolvam a Power Platform, desenvolvem as soluções, Power Apps, Power Automate, seja lá o que for, elas estejam cientes que haverá uma governança e também os stakeholders estejam cientes e entendam a importância da governança de Power Platform também. Porque se a gente não vem com esse discurso bottom-up, as pessoas vão ficar muito preocupadas, sendo um exemplo, né? Vocês estão fazendo automatização aqui na empresa, vão mandar todo mundo embora. Não, não é isso. Por que as pessoas pensam isso? Porque não houve uma comunicação, não houve uma adoção, não houve um consentimento dessas pessoas, ou levar o conhecimento, acho que a palavra é melhor, né? A gente não levou o conhecimento da forma correta, que está exatamente no pilar, mais uma vez, que a gente vai falar um pouquinho para frente, tá? Então, a adoção da Power Platform dentro de casa, ela tem que ser sempre bottom-up, mostrar para as pessoas que estão ali desenvolvendo o quão importante é a Power Platform e também para os stakeholders o quão importante é a utilização da Power Platform dentro de casa. E como é feito isso? Normalmente, eu faço alguns tipos de workshops. Que tipo de workshops são esses? Workshops com os stakeholders, para mostrar a governança, a importância da governança de Power Platform. Eu faço workshop com os stakeholders para mostrar o valor que a Power Platform, com uma governança boa, pode trazer para dentro da organização. E um workshop geral para fazer com que as pessoas se encontrem em um determinado local. Essas pessoas, o bottom, né? Ela faça a tarefa dela para que consigamos lá com os stakeholders gerar valor em cada, ou visualizar o valor que cada solução está trazendo para dentro da organização, tá? Então, basicamente, é um pouquinho de cultura organizacional. Bottom-up, top-down. E para esse discurso, lembra que eu falei que existem as pessoas que desenvolvem, existem as pessoas que fazem a governança. Talvez aquela pessoa que desenvolva, ela não tenha o skill, e aí tem que pensar muito nisso também, tá? Tem que pensar em skill. Talvez essa pessoa não tenha o skill de comunicação, de levar esse conhecimento e não tenha a maturidade também para conversar com o C-level. Por isso que governança de Power Platform não é brincadeira. Porque se vamos com um discurso ruim para o C-level, para o stakeholder, ele vai falar, não vamos adotar isso. Então, precisamos pensar de forma gerencial para que consigamos apoio do C-level na implementação da Power Platform. É muito importante isso, tá bom? Legal. Alguém fez uma pergunta aí já, né? Ou não? Não? Existe uma sequência de passos comuns para todo o processo? É isso, né? O meu aqui não está aparecendo. Para mim não está aparecendo, Léo, essa mensagem. Foi isso, não foi? Eu também Existe não uma tô vendo aqui. sequência comum. É que apareceu para mim aqui, tá? Eu não sei tava. se... Não,
Perdão, Edu, eu estava fazendo uma pergunta aqui, só que eu dei o enter Tá? antes de escrever o resto da Ah, pergunta. Ela foi pela ah, metade. Peraí que eu beleza. vou digitar tudo aqui. Beleza, show de bola. Eu vou continuando aqui, tá bom? Legal. E aí, quando a gente fala dos pilares de governança em Power Platform, eu tenho que ficar de olho no relógio, porque já foram meia hora, né? Porque daqui a pouco eu falei para vocês que a reunião de ontem foi 5 horas. Então, vou tentar ser um pouco mais rápido, mas vamos que vamos. Mas tem amanhã ainda, tá? Então, quando a gente fala do pilar, um dos principais pilares que a gente tem dentro da Power Platform é o pilar de administração. Dentro do pilar de administração é onde nós faremos os assessments, nós faremos o monitoramento e nós implantaremos o começo do COE Starter Kit. Pensem, se vocês olharem para esse nome, COE Starter Kit, é o kit de inicialização da governança, não é o kit final de governança de Power Platform. É o kit inicial que vai trazer algumas ferramentas que, dependendo do meu nível de maturidade, eu vou usá-las ou não. Por exemplo, uma ferramenta chamada ALM Accelerator, que ajuda no processo de ALM, né, do ciclo de vida de aplicação. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Mas se eu não sei o que é ALM, não tem por que instalar o ALM. Eu vejo muitos lugares tentando instalar. Não, tentei instalar o kit inteiro. Não, você vai instalar o kit inteiro. Eu gosto de fazer uma analogia. Sabe aquelas caixas que vende, caixa de ferramenta que vende para quem mora fora na Home Depot ou quem mora aqui na Leroy Merlin, onde tem aquela caixa de ferramenta enorme com um monte de chaves, de fenda, sei lá o que é. O cara compra aquele negócio e não sabe nem usar. É a mesma coisa. O Starter Kit é a mesma coisa. É uma caixa de ferramenta com um monte de ferramenta que, se eu não tiver maturidade, eu vou me machucar com aquilo, né? É claro que eu não vou me machucar na empresa, mas eu posso machucar a empresa. Se eu não utilizar de forma correta, eu posso machucar a empresa financeiramente, tá? Então, a administração, ela é responsável para a gente poder, o próprio nome está dizendo, né? Fazer a administração da Power Platform dentro de casa. Outro pilar importante também, que é o pilar de governança. Eu trago sempre o pilar, aqui no slide eu trouxe invertido, tá? Mas eu trago sempre o pilar de governança antes do pilar de administração. Por que isso? Porque o pilar de governança é onde a gente vai pegar os insumos de todas as soluções que estão sendo desenvolvidas dentro de casa e entender tudo que está rolando. A partir daí, a gente monta uma administração em cima daquilo que a parte de governança nos trouxe. Então, exemplos de documentações ou exemplos de etapas que temos que fazer na parte de governança. Por exemplo, necessidade, levantamento da necessidade, o escopo, basicamente, né? Documentação de especificação funcional, documentação de especificação técnica, documentação de processo. Caramba, eu tenho que fazer o levantamento de tudo isso, entender o escopo de tudo que eu estou desenvolvendo, entender a parte funcional, entender a parte técnica de tudo que está sendo desenvolvido. É importante, sim, que você entenda tudo que está sendo desenvolvido dentro da organização. E quando a gente faz a implementação de um centro de excelência, eu posso explicar um pouquinho mais para frente, mas eu posso adiantar aqui, o que a gente faz? Todo mundo que cria um artefato dentro do ambiente, essa pessoa ela tem que documentar esse artefato. Como assim? É possível dentro da Power Platform, vou dar um exemplo aqui do Emanuel. Quando o Emanuel criar um aplicativo, seja lá em qual ambiente for, eu falo, Manuel, é isso aí mesmo, muito bem, você criou um artefato, mas conta para mim o que que você está querendo fazer. Aí o Manuel vai contar, vai trazer, né, em cima de um questionário, o que que ele está querendo fazer. E é possível também fazer o quê? Se o Manuel não responder as perguntas que eu trouxe para ele, eu tiro a aplicação do Emanuel do ar, ou coloco a aplicação em quarentena. Aí o Manuel vai reclamar, mas minha aplicação ela não está mais aqui, tentei acessar. É isso mesmo. Ela não está mais aí porque ela entrou em quarentena, porque você não respondeu o questionário. Outro ponto importante quando a gente implementa uma governança, e aí tudo isso que eu estou falando, não é você vai chegar hoje na sua organização e tentar fazer isso, porque você não vai ter a maturidade suficiente. É importante você entender o contexto como um todo, tá? Outro ponto importante: sempre quando a gente implementa uma governança de Power Platform dentro dos clientes, é importante que a gente entenda quem são os makers na organização. Como assim? A gente sabe, né, que normalmente a gente fala que eu tenho Citizen Developer, eu tenho Professional Developer. Quem que é o Citizen Developer? Aquela pessoa que faz o desenvolvimento dos processos, tal. E quem que é o Professional Developer? Aquela pessoa que conhece um pouquinho mais de Azure, por exemplo, conhece um pouquinho mais de conceitos avançados
que em algum momento essas pessoas podem trabalhar juntos num conceito chamado Fusion Team, tá? O Fusion Team existe na governança, mas só que não é de uma hora para outra que a gente vai trabalhar com o Fusion Team. E quando a gente fala de Citizen Developer, e eu falei de Maker também, a gente tem que entender que o Citizen Developer, ele é uma das categorias de um Maker. Um Professional Developer também é um Maker. Mas um Professional Developer, ele é um Professional Developer, Citizen Developer é um Advanced Maker, voltando um pouquinho só para facilitar a vida. Eu tenho Maker, quais são as categorias? Só para não confundir com Professional Developer, Citizen Developer, mas vocês vão entender. Eu tenho Maker, e do Maker eu trago algumas categorias de profissionais. Quem são esses profissionais? Eu tenho o próprio Maker, aquele pode chamar de Basic Maker, aquele que faz o desenvolvimento de soluções simples na organização. Eu tenho os Advanced Makers, aqueles que desenvolvem soluções pouco mais complexas. Eu tenho o Professional Developer, e eu posso ter um Advanced Maker Professional Developer, que é aquele cara que já começa a mexer com códigos mais robustos, criações de recursos lá no Azure, por exemplo. E aí eu tenho o Professional Developer, que é a pessoa que faz coisas bem robustas na organização. E por que eu estou falando isso de Maker, ou Basic Maker, Advanced Maker, ou Advanced Pro Maker, ou Professional Developer? Por quê? Porque essas pessoas, a gente vai começar, quando a gente tem um entendimento melhor da tecnologia ou da governança, a gente vai trazer o profissional adequado para resolver uma necessidade específica do meu negócio. Eu vou falar um pouquinho agora de 3 tipos de categorias de aplicações, tá? Que são as aplicações produtivas, aplicações importantes e aplicações críticas. Aplicações produtivas, aplicações importantes e aplicações críticas. Que eu não posso dar na mão, por exemplo, de um Basic Maker, uma pessoa que está começando com Power Platform na minha organização, para desenvolver uma aplicação super crítica que pode quebrar o meu negócio. Então, quando a gente implementa uma governança e já começa a ter um entendimento melhor do público que está trabalhando na minha organização, eu começo a direcionar ou trazer ajudas para as pessoas conforme as aplicações que elas precisam desenvolver, tá? Eu já vou falar um pouquinho disso lá na frente. Complicou muito o que eu falei ou não? Tá claro? Ficou claro? Se tiver complexo, vocês falam, tá bom? Ficou claro, né? Tá bom. Boa. Eu vou passar um pouquinho aqui na nutrição e como que a gente faz com que, boa, como que a gente faz com que essas pessoas saibam se ela é um Advanced Maker, se ela é um Basic Maker, se ela é um Maker, se ela é um Pro Developer. A gente faz tudo isso na parte de nutrição. É importante que a governança implemente, ou o processo de centro de excelência trate muito bem esse pilar de nutrição, porque é ali que a gente vai levar o conhecimento para as pessoas nas organizações. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente comece a implementar o processo de ALM, que é o ciclo de vida de aplicações dentro da organização, só que ninguém sabe o que é ALM. Vai dar maior problema. Por quê? Porque eu chego para a pessoa e falo, viu, é o seguinte, vai ter que implementar ALM na sua aplicação e desenvolver em cima de solução. O cara fala, o quê? Eu não sei nem o que você está falando. Não, o correto é, eu levo o conhecimento para as pessoas e a partir daí a gente começa a mostrar quais são os caminhos e quais são as melhores práticas no desenvolvimento de soluções dentro de casa. A gente não chega de uma hora para outra e faz uma governança full. Isso não rola, isso dá o maior problema, tá? Então, nutrição que até o Washington colocou ali, né? Nutrição é um dos principais pilares, porque a gente vai levar o conceito de Power Platform para todo mundo na organização. Quem são essas pessoas? Os, as pessoas, os desenvolvedores ali, né? E os stakeholders também. Os stakeholders são papéis fundamentais, já falei para vocês várias vezes, né? Que eles precisam saber o que é Power Platform. O time de TI, de arquitetura, precisa saber o que é Power Platform. O time de segurança precisa saber o que é Power Platform. Sabe por quê? Se eles não souberem, qual é o problema que vai ter? No momento que a gente chegar para desenvolver uma solução dentro de uma empresa, o time de segurança vai falar assim, Power Platform, o time de arquitetura, Power Platform é brincadeirinha de clique e arrasta. Não vamos nem colocar aqui, vamos fazer o desenvolvimento com outra linguagem. Não, ele tem que entender o poder que essa tecnologia tem. Vocês precisam entender
o quão abrangente é a tecnologia. Então, não pensar que a solução de tudo é aplicação em 5 minutos. Acho que algumas pessoas já falaram aplicação em 5 minutos, né? Então, tudo isso que eu estou falando com documentação funcional, um monte de coisa, é importante a gente criar essa estrutura primeiro para depois fazer o desenvolvimento, tá? Aí muita gente pergunta para mim, não, mas quando a gente implementa uma governança, vai começar a criar barreiras e a Power Platform vai ficar travada na organização. É pelo contrário. Quando a gente implementa uma governança, é muito mais para a segurança das pessoas que estão desenvolvendo do que para a segurança do ambiente, tá? Porque elas vão ficar muito mais seguras e saber o que podem fazer, tá? E quando a gente fala da nutrição, como que a gente monta um processo de nutrição? Ou quais são os itens principais? É ter uma comunidade forte, é ter evangelistas dentro da organização. Eu sempre vejo, né? Muita gente indo na comunidade perguntando assuntos muito importantes ou críticos da empresa para a comunidade. Isso é um problema de compliance, tá? Por que isso é um problema de compliance? Porque às vezes as pessoas tiram print de tela, já vi várias vezes, print de tela de assuntos muito importantes da organização, por exemplo, assuntos estratégicos. Imagine que a empresa está fazendo uma aplicação de um item muito estratégico que vai trazer uma vantagem competitiva para a empresa. As pessoas estão trabalhando naquele projeto e começam a tirar print da tela e tirar dúvida na comunidade. Se tem algum concorrente, e aí estou falando de não consultoria, mas concorrente de outra empresa, fabricante, por exemplo, pode pegar aquela ideia e você pode acabar com o projeto. Por quê? Porque você não teve o processo de nutrição adequada dentro de casa. Então, assuntos que são relacionados a business, aos processos internos, trate dentro da comunidade. Se você não tem uma comunidade interna na sua organização, tá aí a chance de você ser um dos líderes, um dos evangelistas dessa comunidade. E eles têm que separar muito bem o que é assunto de business, assunto de compliance, com assuntos, dúvidas técnicas. Ah, eu não sei como faz um patch. Você não precisa pegar o seu código que você está fazendo lá na sua aplicação super sensível, tirar um print da tela e jogar para a comunidade. Pergunte como faz um patch XYZ, coloca tabelas fictícias e aí sim você traz para o seu negócio. Então, quando a gente começa a, mais uma vez, fomentar a nutrição forte dentro de casa, a gente começa a ter o sucesso. E outro ponto importante, e aí, obviamente, que é em cima de treinamentos, né? Eu vou falar um pouquinho de treinamentos agora, mas vou falar bem rápido para não trazer problemas. O que é? É importante que, quando a gente fala de treinamento, as pessoas que derem treinamento na organização de vocês, elas precisam saber do que elas estão falando e precisam conhecer de melhores práticas. Não adianta dar um treinamento, a pessoa ensinar você a fazer um aplicativo de 5 minutos. Repare que você está aprendendo a fazer um aplicativo de 5 minutos, sendo que sua empresa está criando uma estrutura muito robusta de Power Platform. Você não vai conseguir desenvolver soluções robustas. Então, procure sempre, deixa eu usar uma palavra boa aqui, tá? Procure sempre treinamentos de qualidade, tá? Para não ter problema, para não trazer problema para vocês na organização. Acho que isso é muito importante, tá? Parei de falar de treinamento. É só isso, tá? Só isso, para não dar problema aqui. E aí, vamos falar dos atores agora, tá? Reparem se a gente ficar aqui, não sei se vocês perceberam, passaram já 40 minutos, tá? Eu passei 3 slides, mas acho que dá pra gente ficar mais uns 10, 20 minutinhos. Dá, né? Acho que dá, né? Dá? Acho que dá, né? Boa, vamos lá. Eu acho que é importante vocês saberem quem são os atores que vão participar do processo de Power Platform dentro de casa. E quando eu falo de Power Platform, governança, tá? E além do processo de governança, a gente tem que entender quem são as pessoas que vão participar de um comitê. É importante que você tenha um comitê interno que fale de governança de Power Platform. Para que serve esse comitê? Esse comitê não serve para falar se vai fazer ou não vai fazer. Não, não. O comitê não fala isso. O comitê ele traz diretrizes seguindo as melhores práticas de cultura organizacional. Por exemplo, dentro da empresa, vamos que eu trabalho numa empresa onde o logotipo é azul. Todas as aplicações que forem desenvolvidas aqui na empresa tem que ter um template azul. Por quê? Porque faz parte da identidade visual da empresa.
Porque senão vocês já viram muitas vezes, né? Cada um faz a aplicação de uma cor e não segue identidade visual. Quando a gente cria uma governança, esse é um tipo de assunto que a gente trabalha na governança. Por que esse tipo de assunto? Porque a gente tem que trazer o time de marketing, por exemplo, para falar desse assunto. Ah, vazamento de dados. Por exemplo, tem que trazer o time de compliance, tem que trazer o time jurídico compliance, né? Para falar, por exemplo, tem um tema de nutrição que é do nível 500, que fala de metas, em trazer a Power Platform para dentro do processo de metas da organização. Como que eu vou fazer isso se eu não trouxer alguém do RH para poder participar desse processo e trazer o direcionamento de que, a partir de um nível tal, todos os citizen developers precisam desenvolver uma solução, ou o departamento precisa desenvolver uma solução que traga um retorno ou um save de 10 mil reais para a organização. Como que eu vou criar essa meta se eu não tenho uma comunicação clara com o time de RH? Então, repare que governança não tá atrelado simplesmente à Power Platform, está atrelado à empresa como um todo. Até o Aldifas colocou. Então, trazer o time de UX, né, de UX também, para participar aqui do comitê. O time de segurança é importante que participe do comitê, o time de TI, os makers e os citizen developers também participem do processo aqui de governança, tá bom? Boa! Acabou? Acabou nada. Acabou só. É só o comecinho. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá para a gente falar aqui. Eu gosto de fazer esse desenho aqui, ó. Draw.io. Eu gosto de entrar aqui, deixa eu ver a carinha de todo mundo, que eu saio da minha tela. Eu vou brincar um pouquinho aqui agora, tá? Quando eu abro o Draw.io aqui, o pessoal já fica meio preocupado. Vamos entender um conceito de ambientes, tá? Vamos falar um pouquinho de ambiente agora. Tem muita coisa para falar, mas acho que é importante a gente começar a falar de ambiente. Qual que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta? Tá todo mundo enxergando bem aqui? Tá? Tá legal? Boa. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta quando a gente chega nas empresas é todo mundo fazendo desenvolvimento no ambiente default. Quem nunca passou por isso? Acho que todo mundo, né? Todo mundo desenvolve no ambiente default. E aí as pessoas começam a trazer soluções produtivas para o ambiente default. O ambiente default da Power Platform é um dos ambientes mais sensíveis da Power Platform. Por quê? E eu não posso fazer muito bloqueio. A única coisa que eu posso fazer quando a gente fala de bloqueios no ambiente default é, por exemplo, bloquear conectores premiums. Isso eu consigo fazer, trago uma DLP para o ambiente default, bloqueio o conector premium. E por que eu não posso fazer muito mais bloqueios dentro do ambiente default? Porque é importante a gente sair um pouquinho do ecossistema Power Platform, entender que, lembra, Power Platform, o nome está dizendo, né? Plataforma do, eu gosto de falar plataforma do empoderamento, tá? Tem gente que fala que é a plataforma de energia, a plataforma do poder, mas eu gosto de falar que é a plataforma do empoderamento. Quando a gente fala, sempre quando a gente ouvir a palavra plataforma, isso significa que essa plataforma, ela integra com outras plataformas. Vou dar um exemplo de plataforma. SharePoint é uma plataforma. Por quê? O SharePoint, ele, por exemplo, no Office 365, toda a parte de documentação, tá fazendo alguma coisa aqui, tá? Opa, deixa eu só. Boa. Quando a gente fala de plataforma, o SharePoint é uma plataforma onde, por exemplo, documentos do OneDrive, por exemplo, o OneDrive é um SharePoint, não sei se vocês perceberam, o OneDrive é um SharePoint, né? Mas é o meu SharePoint, my SharePoint. O Azure é uma plataforma também, não, o Azure não é um SharePoint, o Azure é uma plataforma, quase falei que o Azure é um SharePoint, não, o Azure é uma plataforma. E quando a gente entende plataformas, a gente entende a importância delas, tá? Então, quando a gente fala de Power Platform, o ambiente default, por exemplo, o ambiente default da Power Platform está inteiramente ligada com o SharePoint. Por quê? Se eu pego uma lista e configuro, por exemplo, uma customização de uma lista no SharePoint, ele cria essa aplicação no ambiente default. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão a gente ia ficar várias horas falando desse tema, mas eu fui bem generalista
só para não ser muito específico, tá? Mas é importante que a gente trabalhe com o ambiente default de forma que a gente não traga projetos produtivos para dentro dele. Como que a gente vai fazer, então, falar um pouquinho de ambiente? Eu disse que existem alguns tipos de aplicações dentro da organização. Eu tenho as aplicações importantes, eu tenho as aplicações, na verdade, produtivas, importantes, aplicações críticas. Essa nomenclatura a Microsoft ela coloca um pouco diferente, tá? Ela coloca de aplicações críticas, não críticas, críticas e alta. Mas a gente pode colocar diferente, tá? Produtivas, importantes e críticas. Eu vou tirar um pouquinho produtivas, eu vou colocar aplicações de produtividade, acho que facilita mais esse nome. Aplicações de produtividade. Porque quando fala produtiva, o pessoal confunde com produção, não tem nada a ver, tá? Aplicações produtivas, importantes e críticas. O que isso significa? Significa o seguinte: imagine, vou pegar um exemplo aqui, o Samuel. O Samuel precisa desenvolver uma aplicação e essa aplicação ele vai utilizar somente para ele e vai compartilhar com mais uma pessoa, por exemplo. Essa aplicação, e ele não utiliza conector premium, não utiliza nada, é sempre quando chega um e-mail, eu quero que você pegue o anexo desse e-mail e grave no OneDrive. Isso ele vai usar para ele, vai usar para a produtividade dele. Vai ser algo importante para ele. Não confunda, tá? Quando eu falo importante, não confunda isso aqui. Mas vai ser algo para a própria produtividade. Então a gente classifica essa aplicação como produtiva. Existe aplicação importante onde ela é compartilhada com o meu departamento, por exemplo, que tem um impacto, mas não tão alto para o meu departamento, onde eu posso ter, por exemplo, um backup que eu consiga resolver aquela necessidade. Por exemplo, parou de funcionar, eu tenho um backup no Excel, por exemplo, que eu consigo continuar o processo com aquela aplicação. Ah, mas essa aplicação, ela vai ser compartilhada com outras pessoas da organização ou com a organização como um todo, e não tem backup nenhum. Quando eu falo backup, é outras formas de resolver aquele problema. Então a gente classifica essa aplicação como crítica. Quando a gente fala isso, tudo que eu falei, essas variáveis, eu falei variável de quantidade de pessoas que vão utilizar, mas também dá para falar da variável de dados, tá? Então, se eu for trabalhar com dados sensíveis, por mais que essa aplicação seja uma aplicação produtiva, mas vai trabalhar com dado sensível, eu classifico ela como crítica, tá? Então, existem N variáveis, e essas variáveis, elas vão diferenciar ou ser classificadas dentro da organização. Então, quem vai falar se uma aplicação é crítica, produtiva ou importante é o time, é o comitê, por exemplo, o time de segurança, o time de arquitetura, é ele que vai classificar onde cada aplicação tem que ficar, tá? Eu já vi empresas colocando um monte de aplicação como importante e algumas simples aplicações como críticas, mas eu já vi colocando várias aplicações como críticas e poucas como importantes, tá bom? Acho que aqui deu para entender. Isso é classificação das aplicações. E quando a gente fala de classificação de aplicações, a gente vai falar de ambientes, tá? E no processo de ambientes, tem um tema que eu gosto de falar, não tem na Microsoft, mas é algo que eu vi em algum lugar, mas ela não usa essa sigla, mas eu dei uma sigla de ELM, que é o Environment Lifecycle Management. Tem o ALM, que é o ciclo de vida da aplicação, e tem o ciclo de vida de ambiente. Eu gosto de falar isso. Por que o ciclo de vida de ambiente? O ciclo de vida do ambiente, ele é importante porque um ambiente dentro da organização, ele pode ser um ambiente que cresce e diminui, dependendo do que eu vou colocando de soluções ou vou criando de soluções dentro da empresa, tá? Boa. Essa parte todo mundo entendeu? Aplicações críticas, importantes, produtivas, legal. Boa. Então, sempre quando eu falo de ambientes, eu gosto de separar os ambientes ou perguntar para a empresa como que ela trabalha a estrutura de compartilhamento de dados na organização. O que eu quero dizer com isso? Como que os dados na empresa, ou como que os departamentos eles trabalham, ou a empresa trabalha? Por exemplo, você quer
todo mundo responde para um CFO, por exemplo, TI, finanças, responde para um CFO. Como que você quer organizar os dados na sua empresa? Você quer organizar por departamento? Você quer organizar por diretoria? Você quer organizar por subdepartamento dentro da organização? Mais uma vez, cada organização vai escolher a melhor forma de agrupamento ou classificação, vamos falar desses dados ou das aplicações que estão sendo construídas. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender agora. Imagina que eu tenho um time de RH. Eu tenho um time de RH, e aí eu crio um ambiente para o RH. Então, eu vou colocar aqui um ambiente produtivo para o RH, tá? Mais uma vez, isso aqui é um modelo que eu gosto de trabalhar, a Microsoft tem melhor prática desta forma também, mas cada um trabalha de um jeito, tá? Mas é claro que conforme a forma que você cria, vai ter que pensar numa gestão desse ambiente, mas eu gosto de trabalhar desse jeito, tá? Então, imagine que eu tenho um ambiente de não é produtivo, vamos tirar essa palavra produtivo e escrever produtividade. Boa. Então eu tenho um ambiente de produtividade do RH. Então imagine que o Samuel, ele quer desenvolver uma aplicação de produtividade, e o Samuel veio aqui e colocou a aplicação no ambiente default. Isso acontece pra caramba. Eu falo, Samuel, tudo bem, meu querido? Tudo bem, é isso aí, muito bom, mas eu vi que você é do departamento de RH. Antes de falar isso, quando Samuel for criar uma aplicação, eu falei, mas não falei. Quando Samuel for criar uma aplicação, ele vai chegar no ambiente, o Samuel não participou de nenhum workshop, não viu documentação de governança, e o Samuel, estou usando você como exemplo, tá bom, Samuel? Aí, o Samuel, ele foi lá no ambiente default, porque ele viu que dá para fazer assim, viu no YouTube, viu em algum lugar, foi no ambiente default, criou uma aplicação. Aí eu vi que o Samuel criou uma aplicação de forma automática, tá? Não fica olhando as aplicações de forma automática. Samuel, muito bem, é isso mesmo, tal. Desenvolva, seja o maker na organização. Mas eu vi que você não é maker ainda, você não está cadastrado como maker. Então, o que que você vai fazer antes, Samuel? Vou te passar um link, veja essa documentação de governança, os papéis e responsabilidades, as diretrizes e como que funcionam todos os ambientes na organização, e você vai dar um ok. No momento que você der um ok, seu gestor vai receber também uma mensagem, ele vai dar o ok e você vai virar maker na organização. E isso pode ser através de forms, pode ser através de uma ferramenta de chamados, pode ser através do ServiceNow, pode ser por vários lugares, tá? E o Samuel vai falar, ok, eu sou o maker. Aí eu vi que a aplicação do Samuel está aqui. Samuel, é o seguinte, que legal que você é o maker, mas o lugar correto para você desenvolver sua aplicação não é aqui. Eu vi que você é do RH. Mais uma vez, se tiver o AD configurado bonitinho, o Active Directory mostrando com o Samuel do RH, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pedir para o Samuel colocar a aplicação dele aqui. Ou, quando o Samuel for preencher a documentação de governança ou de business assessment, que eu vou entender o que o Samuel está fazendo, ele vai falar qual que é o ambiente correto que ele tem que colocar. Vou falar, Samuel, sua aplicação ela tem que ficar aqui, tá bom? Então, Samuel vai pegar a aplicação dele e vai trazer para cá. Tudo bem? E como que a gente coloca uma aplicação de um lado para o outro? O Alisson mostrou na aula passada, através de Solution. Então, se ele criar uma aplicação fora de Solution, eu vou falar, Samuel, na verdade eu consigo bloquear, tá? Quando eu vejo uma aplicação que está fora de Solution, eu consigo bloquear. Mas eu vou falar, Samuel, a aplicação que você criou está fora de Solution, então a melhor prática é essa daqui. Outro ponto importante, se ele leu a documentação de governança, ele já sabe isso. Então aí a gente começa a levar a nutrição para as pessoas das melhores práticas. A próxima vez que o Samuel quiser criar uma aplicação, ele vai chegar e colocar no ambiente correto, tá? Legal. E é uma aplicação super simples. E quando o Samuel colocar a aplicação dele aqui no ambiente produtivo, eu vou perguntar, Samuel, essa aplicação que você está desenvolvendo, o que que ela está fazendo? Ele fala assim, não, é simples. Quando eu receber um e-mail, eu quero que jogue no OneDrive, é só isso mesmo. Ou quando eu tenho uma lista da Excel aqui, do Excel ou do SharePoint, salvei uma informação, só eu vou usar. Mas o Samuel criou uma aplicação com o SharePoint. Aí eu vi que o Samuel, ele criou a aplicação dele e começou a compartilhar com algumas pessoas. Lembrando, no início ele falou que era produtiva, de produtividade, né? Não produtiva, tá bom? De produtividade. E tá ok, esse ambiente é o ambiente correto que ele vai colocar a aplicação dele. Por quê? Esse ambiente eu vou configurar numa DLP, que é a regra para não ter vazamento de dados. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, ele utilizar
o SharePoint, utilizar o Outlook, eu vou bloquear o Twitter, faço uma configuração de regras mínimas. Amanhã eu posso mostrar a configuração de regra para vocês, tá bom? Eu vou continuar mais 20 minutinhos aqui, se vocês quiserem, a gente fica umas 3 horas, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, o Samuel chegou e veio e colocou a aplicação dele aqui. Eu registrei que ele colocou a aplicação dele nesse ambiente, e é uma aplicação de produtividade, é uma aplicação que vai ser compartilhada somente com 2 pessoas. E aí, essa análise eu faço diariamente. Olho a quantidade de compartilhamentos que estão sendo feitos e olho as aplicações que estão sendo desenvolvidas em cima da utilização. É possível saber isso, quantas pessoas estão utilizando a aplicação. E aí eu vi que o Samuel, opa, começou a compartilhar aquela aplicação com mais pessoas. O cenário já começa a mudar um pouco. Por quê? Para aplicações importantes, eu não tenho só um ambiente produtivo, eu já começo a pensar um pouquinho diferente. Por quê? Aplicações importantes podem ter. Nem subiria aplicativo antes de configurar. Boa. Não consigo automatizar esse processo de condução da colaboração? Consegue. Consegue sim, Guilherme. Configurar a janela, configuração personalizada na cada ação. Exemplo, o colaborador tenta criar uma aplicação fora da solução, consigo configurar a janela informando a personalização de cada. Essa personalização que você está falando, é tipo um pop-up dentro do Power Apps. Se for isso, não dá, tá bom? Mas a gente consegue fazer bloqueios para que isso não aconteça, tá? A gente, é um processo, não teria como subir o ambiente de desenvolvimento. Boa, boa. Luiz, beleza. Vou responder sua pergunta agora, tá bom, Luiz? No ambiente de desenvolvimento. O que que a gente faz, então? Eu percebi que essa aplicação para esse caso de produtividade, Luiz, não preciso do ambiente de produção, de desenvolvimento, tá? Porque é uma aplicação produtiva. Eu não preciso fazer um ALM para coisas muito simples para a organização. Eu vou colocar o ALM se eu tenho vários fatores, né? Se é uma aplicação crítica ou importante, se tem algum impacto de dados, sensibilidades de dados. Aí sim eu trabalho com ambiente com o ALM que eu vou explicar agora, tá? Mas repare que é uma aplicação super simples, que ele vai resolver o problema dele ali bem rapidinho. Não tem porque eu engessar o processo ou criar uma estrutura muito robusta para coisas muito simples. E aí foge um pouquinho do que a Power Platform ela trouxe, tá? Agora sim, eu entendi que a aplicação que o Samuel está desenvolvendo é uma aplicação importante. O que eu faço então? Eu venho aqui, crio um ambiente de desenvolvimento para essa aplicação importante. E eu posso fazer o quê? Quando é uma aplicação importante, eu não preciso me preocupar tanto. Eu posso vir aqui e criar um ambiente de produção direto. Posso fazer desse jeito para aplicações importantes, tá? Nesse caso aqui não é produtiva, é importante. Mais uma vez, isso aqui é algo que eu gosto de fazer, cada um pode adotar do jeito que quiser. Mais uma vez, lembra que a cultura da governança é de cada empresa? Isso é bem importante, tá? Boa. Outro ponto importante, a gente tem que trazer a flexibilidade para a organização. Não pode ficar colocando muitas regras em tudo, e a gente tem que entender o que está rolando dentro da organização, tá? Então, nesse caso aqui, um pouquinho do que o Luiz falou, eu falo pro Samuel, Samuel, essa aplicação que você criou é uma aplicação importante agora. Então, o correto é você colocar dentro do ambiente de desenvolvimento. Você faz o desenvolvimento, quando fizer o desenvolvimento, você vai fazer o quê? Você vai trazer essa aplicação para o ambiente de produção. Por que a gente vai fazer isso? Porque aqui a gente vai fazer com que essa solução ela seja uma solução gerenciada. O que significa uma solução gerenciada? Vou fazer outro, acho que o Alisson explicou, né? Mas eu vou fazer aqui esse desenho dessa caixinha. Quando a gente está fazendo o desenvolvimento de uma aplicação, seja lá o que for, deixa eu for com caixinha fica melhor, assim tá bom. Quando eu faço o desenvolvimento de uma solução, boa, melhorou. Quando eu faço o desenvolvimento de uma solução, todos os artefatos que eu vou fazendo, criando, eu coloco dentro dessa caixinha, tá? Então, eu coloco um Power Apps, 10 Power Automate, variável do ambiente, um monte de coisa aqui. Aí eu pego essa solução, na verdade ela vai estar dentro do ambiente, e trago aqui. Quando eu estiver desenvolvendo essa aplicação ela é considerada como uma aplicação não gerenciada. Isso significa o quê? Que as pessoas que tiverem acesso a essa solução, elas podem alterar o artefato no momento que elas quiserem. Elas podem ir alterando as coisas. O que acontece se eu pego uma solução e trago para o ambiente default?
e transforma, ou aqui, por exemplo, o Samuel ele pode ficar alterando o que ele quiser, a hora que ele quiser. Como é só ele que vai utilizar, tá tudo certo, é ele que está utilizando em produção, mas ele começou a compartilhar com várias pessoas. Então a gente traz essa aplicação para cá, faz com que o Samuel faça o desenvolvimento de uma solução não gerenciada, e depois que ele terminou o desenvolvimento da versão 1.0, ele promove essa aplicação para cá, para produção. E as pessoas começam a utilizar. Ah, eu preciso alterar alguma coisa. Legal. Essa solução ela vai estar aqui também. Como uma versão, ele vem e altera para a versão 1.2, 1.1. Alterou a versão 1.1, legal, ele vem, traz a solução, promove para cá. Deu problema a solução que o Samuel criou. Legal, dá para voltar a versão da solução e voltar para a que estava antes. Isso é o processo de ALM, tá? Então, a gente começa a fazer o controle do que está sendo desenvolvido dentro da organização. Repare que essa aplicação é uma aplicação simples, é uma aplicação importante, não tem tanto impacto para a organização. Mas quando falamos de soluções que têm impacto, soluções críticas, o cenário muda um pouquinho, tá? Onde eu tenho acompanhando aqui. Crítico. E também, além disso, eu tenho outro ambiente aqui. Vou apagar esse cara aqui. Eu coloco mais um ambiente no meio aqui. Ambiente de homologação. Ou AT. Tá? Tanto faz. Tem gente que chama de várias formas. Vou colocar homologação aqui. Mas para quem não sabe, o que é homologação? Ah, outro ponto importante, tá? Eu coloquei 3 ambientes aqui. Eu posso ter até 4 ambientes. Quais são esses ambientes? O quarto ambiente. As coisas começam a ficar um pouco mais complexas, e aí eu posso entender um pouquinho da criticidade dessa aplicação, onde eu posso fazer o desenvolvimento, eu posso trazer para um time de QA, caso a minha empresa tenha um time de QA, um time de teste, então eu posso trazer para o time de teste, fazer o teste nessa aplicação, se passar por todos os testes, eu levo para homologação. Aí o time que vai homologar faz a homologação e depois ele vem e faz aqui a produção, tá? Então eu posso trazer, Edu, como fica a organização quando a solução utiliza informações de um site do SharePoint? Criamos um site para cada ambiente ou compartilhamos um site? Boa. O correto, Leandro, o Alisson falou isso daí, tá? Na aula dele. O correto é um site para cada necessidade, tá? Porque às vezes o que é testado aqui fica lixo e a homologação tem que ser algo parecido com a produção. Eu não posso homologar dados sujos, eu tenho que homologar dados mais reais. Então, quando eu for trabalhar, por exemplo, com dados ou inserir dados em uma fonte, dados mais próximos do produtivo, eu insiro diretamente naquela fonte de dados. Eu já vi muita gente criando listas de SharePoint separadas. Isso é ruim, tá? Porque às vezes pode haver conflito, pode funcionar também, tá? Por quê? Pode funcionar e não pode funcionar. Pode dar problema. Vou explicar por que pode dar problema e pode não dar problema quando a gente utiliza lista. Eu gosto de sites separados, tá? Só para explicar. Vai dar um trabalho para deixar os sites iguais? Vai dar um trabalho. Mas é importante deixar separados. E como que a gente faz no conceito de jogar os dados um para o outro? Acho que vai responder um pouquinho sua pergunta, tá? Quem perguntou foi o Leandro. Leandro? É importante que quando a gente cria uma solução, é importante que a gente crie variáveis de ambiente, acho que o Alisson mostrou para vocês, né? Variáveis de ambiente. Então, uma variável de ambiente, eu falo assim, ó, no ambiente de desenvolvimento, ou nessa solução, eu tenho variáveis de ambiente para o meu SharePoint, variáveis de ambiente para a lista, um monte de coisa, para o Dataverse, seja lá o que for. Quando a minha aplicação ela sair desse local e mudar para cá, vai aparecer uma mensagem para você fazer a atualização das variáveis de ambiente. Repare que você não vai alterar o código. Você não vai nunca entrar no código, você vai conseguir alterar o código. Você vai alterar sempre as variáveis de ambiente. Por quê? No seu código está referenciando as variáveis de ambiente. Você nunca vai abrir o código para poder alterar. Por quê? Lembra que eu falei das soluções gerenciadas e não gerenciadas? Quando eu passo para um ambiente de teste,
a aplicação a solução ela vira uma solução gerenciada. Eu não vou poder alterar o código-fonte dela. Quando passa para homologação, ela vem como gerenciada também. Quando vai para produção, ela vem como gerenciada. Se eu deixo como não gerenciada, o usuário vai poder, ou o desenvolvedor vai poder vir aqui e fazer alteração no código direto. E está totalmente errado, né? Totalmente fora de compliance. Então, e por que a gente faz isso daqui? Outro ponto importante quando a gente trabalha com uma governança e começa a ganhar maturidade, né? Quando o usuário, ou quando o maker, ele começa a fazer o desenvolvimento, a gente pergunta para ele, quem são as pessoas que vão fazer o desenvolvimento? Ele vai falar, é o pessoa A, B e C. Legal, automaticamente a gente dá permissão para essa pessoa a mexer nessa aplicação. Perfeito. Quem que vai homologar? E aí, acessar o ambiente também, tá? Quem que vai homologar? Homologar vai ser pessoa A, B e C. Legal. A gente vai liberar o acesso somente para essas pessoas homologarem. E quem vai fazer a produção? Ou quem vai acessar a produção? X pessoas. Legal. Então a gente dá acesso para essas pessoas aqui. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? A pessoa ela vai cair na homologação e todo mundo vai começar a utilizar a homologação como produção. Isso pode acontecer muito forte. Então, se não fizer uma gestão a gente chama de gestão de identidade, tá? Aqui no ambiente, a gente pode se perder. Então tem que pensar nisso daí também, né? Quem são as pessoas que vão acessar cada ambiente para ter acesso a cada coisinha aqui, tá? Quando a gente fala de ambiente, a gente fala também de DLP. Uma DLP, que é a Data Loss Prevention, ela é configurada dentro do ambiente. O que isso significa? Se eu tenho um ambiente de produtividade, a minha DLP é mais tranquila. Conforme o nível eu vou descendo e a criticidade vai aumentando, eu vou configurando a DLP dentro de cada ambiente, tá bom? Então a DLP que tem aqui tem que ser a mesma que tem aqui, tem que ser a mesma que tem aqui. Não pode bagunçar, tá? Outro ponto importante que acontece muito nas empresas é criar um monte de DLP e começar a aplicar um monte de DLP para ambientes que essa pessoa não tem o controle. É importante que se crie uma matriz de toda a DLP que está utilizando. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu crio, acho que é um exemplo bacana que vou escrever aqui, tá? Imagine que eu crio uma DLP A. E aí, antes de falar de DLP, acho que é importante vocês entenderem que dentro da DLP, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se está aqui minha DLP. A minha DLP está aqui, ó. Vou falar um pouquinho de DLP, tá? Tô falando coisa pra caramba aqui. A DLP são políticas que a gente implementa nos ambientes para que esses dados eles não fujam, não saiam. Então, sempre quando a gente fala de DLP, a gente dá o nome para ela, então eu vou colocar política 1, tá? Quantas DLPs eu posso criar? Quantas DLPs eu quiser. A única coisa que eu tenho que me preocupar é quais DLPs que eu implementei no ambiente para não começar a bloquear um monte de coisa, tá? Alguém colocou alguma coisa aí, Emanuel, dividindo a ideia, uma prática de organização. Beleza, exatamente, ó. Isso aí. E aí, isso que você falou, a parte do ITIL aqui, Change Management, né? A parte de gestão de mudança que você colocou aqui, Emanuel, é legal a gente trazer para a Power Platform, mas cuidado para a gente não trazer práticas robustas de gerenciamento de mudanças que o Citizen Developer não entenda. Quando a gente fala de IT, o Change Management, a gente está falando do conceito de Product Developer. A gente tem que ter um tato muito fino para saber conversar com o Citizen Developer, porque senão a Power Platform ela quebra na organização, porque as pessoas começam a implementar conceitos muito complexos. Não necessariamente um Change Management é algo complexo, mas se a gente começa a falar muito robusto para as pessoas, elas não entendem. Então tem que ser algo em cima de nível de maturidade, né? O que acontece muito, a gente pega alguém de governança, por exemplo, não, vai ter que colocar um IT Change Management, um processo de gestão de mudança na Power Platform, vamos trazer o Azure DevOps. Repare que eu nem falei de Azure DevOps, tá? Porque senão vai bugar a cabeça das pessoas. Dá para implementar Azure DevOps na Power Platform? Dá e se deve fazer, mas eu não devo fazer inicialmente, porque as pessoas não têm a cultura de Azure DevOps. Existem outras ferramentas que fazem isso. Por exemplo, o Pipeline. Eu posso mostrar para vocês um pouquinho agora, mas amanhã eu posso mostrar também, tá?
que a Power Platform ela tem ferramentas de pipeline que eu consigo fazer um negócio um pouco mais robustos e um pouco mais controlado, tá? Eu vou criar uma política aqui, cheguei no novo. É importante a gente entender que dentro da Power Platform existe, acho que vocês sabem, né, os conectores premiums e os conectores standards, tá? Quando é um conector standard, o licenciamento do Office 3, Microsoft 365, Office 365 atende F1, F3, F5, E1, E3, E5, os business da vida aí, tá? Mas é importante a gente entender que esses conectores, além de ter a classificação, né, como premium standard, a gente classifica esses conectores como conectores comerciais, não comerciais e conectores bloqueados. Não é que o conector ele tem essa classificação, é algo que a gente coloca ele em grupos. Isso é muito importante. Um conector, por exemplo, que está mostrando aqui, ó, o HTTP, ele não é um conector de não business, não. Ele está na classificação de não business neste momento. Isso significa o quê? Então, se a gente olhar aqui do business, não business e blocked, todos os conectores blocked implementados no ambiente, eles não podem ser utilizados, tá? Acho que agora eu vou começar a complicar um pouquinho. Suponhamos que eu tenho duas políticas e eu tenho o HTTP e o Office 365 como conectores bloqueados. Um em uma política, outro em outra. Mas ele está configurado naquele ambiente específico. Independente em qual política eles estiverem, a gente não vai conseguir utilizar. Por isso que a gestão de conectores ou de DLPs que são bloqueadas é muito importante dentro do ambiente, tá? O que significa isso business e não business? Suponhamos que eu pego aqui o SAP, por exemplo. Eu falo que o SAP é um conector que ele está na categoria de business. E eu pego o Salesforce, eu falo que está na categoria de business, movi para cá. Isso significa o quê? Somente conectores que estão na mesma categoria conseguem conversar, tá? Conectores que, se eu quiser utilizar o SAP com, por exemplo, um ServiceNow, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eles estão em categorias diferentes. E se eu pego essa política e coloco dentro daquele ambiente, eu não vou conseguir utilizar, tá bom? E aí eu venho aqui, se eu movo ele para o business, ok. Repare que aconteceu o quê? Eu coloquei aqui o ServiceNow como um conector de business, mas eu preciso que nesse processo aqui eu mande um e-mail para o Outlook. Eu vou conseguir? Então eu faço um Power Automate, por exemplo, que consulta uma informação no ServiceNow e mande um e-mail ou mande uma mensagem para o Teams. Eu vou conseguir? Não vou conseguir. Por quê? Porque o Teams ele está nessa categoria de não business e o ServiceNow está na categoria de business. Para que isso funcione, eu tenho que pegar o Teams aqui, trazer para o ambiente de não business, de business, aí para fazer com que ele funcione, tá? Estou falando de forma geral aqui. Outro ponto importante que eu vejo muito, mais muito, quando a gente começa a aplicar a política de governança e a parte de gestão de centro de excelência, eu vejo muita gente, muito Power Automate, quando a gente visualiza esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer. Depois eu vou trazer para vocês amanhã um pouquinho do dashboard do COE, tá? Dashboard do COE. A gente consegue visualizar vários dashboards. Muitas vezes eu vejo conectores, por exemplo, do Gmail, sendo utilizado para mandar e-mail. Por que isso acontece? Porque as pessoas não tiveram a nutrição de forma correta. Então, o que eu faço? Eu bloqueio já o envio de e-mail pelo Gmail. Mas por onde que eu devo utilizar o conector do Gmail? Desculpa, por onde que eu devo mandar e-mail? A gente manda e-mail pelo Outlook. E por que manda e-mail pelo Outlook? Porque o Outlook tem DLP também, e tem, por exemplo, Purview, que é a gestão de dados organizacionais, parte de Graph API, tudo que rola dentro do Office 365, rola dentro do Purview, que é a parte de compliance da Microsoft, tá? Então, é importante que a gente
saia com as informações para o caminho correto. Por isso, quando a gente fala de governança de Power Platform, não é importante conhecer só de Power Platform, é importante conhecer de Azure, é importante conhecer de segurança, é importante conhecer de compliance, de todas as ferramentas de compliance da Microsoft. Não estou pedindo para ser especialista, mas saber quais são os caminhos. Para aí sim a gente travando, né? Ou usando as ferramentas do ecossistema, da plataforma, para essas coisas funcionem, tá? Outra coisa que acontece bastante é. Outras coisas que acontece bastante. Imagine que eu vim aqui e utilizei, por exemplo, o Teams aqui, coloquei como de negócio. E eu criei outra política que coloquei o Teams como bloqueado. O que vai acontecer? Não vai funcionar. Outro ponto importante, criei outra política que o Teams, ele está, por exemplo, vamos pegar o Teams, não, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Outlook mesmo. Eu fiz um flow onde meu Outlook ele tá aqui. E eu quero utilizar, por exemplo, o Outlook junto com outro fluxo aqui. Vai funcionar? Ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque ele trabalha em cima de exceções. Então, e aí depois eu posso passar para vocês uma tabela de como que ele trabalha com exceções. Então, por isso que eu pedi para vocês, sempre quando criar uma DLP, colocar certinho quais são os conectores que vocês estão utilizando, porque uma regra DLP influencia na outra e começa a trabalhar com exceções, tá? Então, eu olho o que é, não com exceção, mas eu olho o que é correlacionado entre as regras de políticas e começo a trabalhar com esses correlacionamentos. O que tiver nas duas, funciona. Se tiver em uma e não tiver na outra, não vai funcionar. Então, é assim que funciona. Por isso que é importante a gente fazer uma gestão correta de DLP. Alguém fez uma pergunta. Nesse exemplo de configurações de fluxo, Automate teria como ser business ou precisaria, assim, configuração de fluxo, Automate teria... Eu não entendi a pergunta, tá bom, Julia? Se quiser explicar. Claro. Nesse exemplo que você está falando de fazer fluxo, né? Então, você colocou o Teams aí, por exemplo, porque você faria um fluxo para mandar uma mensagem no Teams. O Automate também teria que ser business ou como ele só conecta, não precisa? Não, o Automate é a ferramenta, o conector, ele é utilizado no Power Automate para poder executar os fluxos, tá? O Power Automate ele nem entra aqui. É porque apareceu o Power Apps ali, né? Para você, possivelmente, Eu achei que você ficou com teriam essas todas as dúvidas. Não, ferramentas. O Automate não tem. aquele conector. Não, não, aqui não. Aquilo é um conector que é utilizado para fazer algumas coisas no Power Apps. Não é que aquilo é o Power Apps. Não, não é. É que assim, né? O Power Apps ou Power Automate, ele utiliza conectores para poder trabalhar, tá? Não necessariamente o Power Apps e o Power Automate está aqui nos conectores. A estrutura é um pouquinho diferente, Entendi, tá tá bom, bom? obrigada. Boa. Ricardo, você fez a pergunta aí se a DLP é global. A DLP ela é aplicada por ambiente, tá? Então, quando a gente faz a configuração de uma DLP, a gente fala, essa DLP ela vai fazer parte do ambiente XYZ. Bom, então pode fazer parte de todos os ambientes ou pode fazer parte de um ambiente específico. Por isso que eu disse que o ambiente default é um ambiente muito sensível para a gente começar a aplicar DLPs bem robustas dentro dele, tá? Consegue colocar um ambiente colocar por ambiente. Consegue. É sempre por ambiente, tá? Quando a gente cria uma DLP, deixa eu dar um next aqui. Quando a gente cria uma DLP, a gente coloca, eu posso aplicar a todos os ambientes, eu posso aplicar a ambientes específicos, e aí eu seleciono esses ambientes que eu quero, tá? Ou um ambiente exclui tal ambiente. Eu quero que você aplique em todos, menos nesse. Então, é assim que funciona, tá? Então, eu posso aplicar a DLP por um ambiente só, ou para vários ambientes, ou posso escolher quais ambientes que eu vou fazer. Então, uma gestão de DLP, o entendimento de DLP é importante. Outro ponto importante, é importante documentar as DLPs, tá? Então, se criar DLP sem documentar, não rola. Tem que documentar tudo certinho, colocar as regras. Para todos os ambientes que forem criados, é importante mostrar quais são as DLPs que são criadas. Então, foi criado, por exemplo, uma DLP para um ambiente tal. Criei uma DLP aqui. Tem uma DLP aqui, nesse ambiente. Legal, o atributo fala que essa DLP está nesse ambiente. É importante criar um diagrama para deixar tudo organizadinho, para você não se perder. Tá bom? Boa. Deixa eu ver o que mais. É tanta coisa aqui para passar para vocês. Vocês entenderam essa parte aqui?
Entenderam? Boa. Eu vou pegar um pouquinho o gancho ali do que o Emanuel passou, para a parte de Change Management. Eu vou explicar um conceito bem rapidinho aqui, mas eu posso mostrar para vocês amanhã, tá? Quando a gente fala de Power Platform, eu vou entrar aqui dentro de um ambiente. Não sei se tem alguém querendo perguntar. Quem está com a mão levantadinha pode falar, perguntar, tá? Oi, Edu, boa noite. Pedro Amaral aqui, joia? Boa noite, pessoal. Boa, Vitor. Vitor, você estudou essa aí, hein, Vitor? Essa aí é sacanagem, hein? Dá para fazer isso também, tá? Dá para empacotar, dá para criar. Hoje, quando a gente fala de DLP, né? DLP SDK, então dá para a gente criar um pacote e usando PowerShell, isso é possível fazer, e fazer a implementação em ambientes distintos, e aí, por exemplo, criar melhores práticas e implementar em ambientes ou em empresas diferentes, tal. Dá para fazer isso sim, tá bom? Chama DLP SDK, usando PowerShell. Tudo da Power Platform dá para fazer com PowerShell. Praticamente tudo, tá? É bem robusto mesmo a Power Platform. Quem não conhece PowerShell, aprenda, tá? Que é bem legal. Então, a mão não pode criar DLP. Então, o que não pode é criar DLP no ambiente que regras se conflitam. Não é que... Boa! Eu vou pegar um pouquinho desse gancho que você falou, Ricardo. Acho que é bem importante, tá? Essa parte que você falou. Como que funciona basicamente? Imagine que eu vou usar aqui a Júlia. A Júlia, ela precisa criar uma aplicação. Lembra que eu falei do ELM? A Júlia precisa criar uma aplicação com uma característica específica. O que a gente vai fazer? Vai entender a criticidade daquela aplicação que ela está querendo desenvolver e verificar qual é o ambiente que se encaixa aquela aplicação. Se a aplicação ela for muito peculiar, o que a gente pode fazer? Pode criar outros ambientes aqui para a Júlia. A gente não vai ficar trabalhando somente em um ambiente. Os ambientes eles podem ser criados conforme a minha necessidade. E como que eu sei que o ambiente pode ser criado ou não? Quem vai mandar nos ambientes são as características das aplicações que vão ser inseridas dentro daquele ambiente, tá? Então é importante a gente entender isso daí. E aí, responde um pouquinho da sua pergunta, tá, Ricardo? Em cima da DLP. Então, se eu tenho um ambiente com uma aplicação com característica muito específica, imagine que eu tenho uma aplicação que eu quero, por exemplo, mandar tweetar tudo que eu jogo no SAP. Suponhamos que é uma necessidade do marketing. Subir alguma coisa no SAP, eu quero que você pegue aquele dado e tweete, por exemplo, faça uma postagem no tweet. Compliance, mas às vezes para o negócio é aquilo que o negócio precisa. E tá tudo certo, a gente cria essa DLP, cria essa regra e coloca naquele ambiente específico. Se a gente for colocar essa aplicação, essa necessidade em um ambiente crítico, isso não vai passar nunca. Por quê? Porque aquela aplicação, ela conflita com a parte de compliance daquele ambiente. Então é importante que a gente crie outro ambiente e, obviamente, as aprovações têm que ser maiores ainda, tá? Qual o conselho para organização que já iniciou vários projetos por Powerflame e não possui melhores práticas? Aldir Faz, isso aí que acontece mais no mercado. 99,9% das empresas estão nesse jeito, tá? Por quê? A Power Platform ela veio com um boom. A Power Platform é mais nova do que a governança de Power Platform, né? Então isso é natural. Ou esse assunto, né, de desenvolvimento é muito mais antigo do que as pessoas falam muito mais tempo, né, do que a governança. Isso é super natural. As empresas elas vão ter um monte de desenvolvimento e depois tem que correr atrás, né? E aí podem tomar algumas estratégias. Quando tem muita aplicação, a gente pode classificar as aplicações mais críticas e fazer um entendimento do que aquelas aplicações estão fazendo, e a gente faz a migração das aplicações, configura os ambientes, ou pode fazer um corte e vida que segue dali para frente, né? Então, isso vai muito da estratégia da empresa. Não tem o certo ou errado. Quando tem muita aplicação, por exemplo, a pessoa dá um corte e, vida daqui para frente. E para trás, quando vai surgir a necessidade, a gente vai fazendo as migrações conforme os problemas vão acontecendo, tá bom?
Quando tem um comportamento distinto entre ambiente e produção e dev, isso significa que a configuração. Possivelmente sim, tá, Pedro? Quando tem. Boa. O Vitor colocou na aula dele, quando ele falou de Dataverse. O Vitor tá por aqui ainda? Vitor Dantas? Tô aqui, mano. Boa, Vitor. Respondendo um pouquinho a pergunta aí respondendo um pouquinho a pergunta de quem mesmo? Do Pedro, a respeito de comportamentos de ambientes distintos, né? Lá na aula do Vitor, ele falou um pouquinho, né? Foi até perguntado dos tipos de ambientes, ambiente de produção, um ambiente de sandbox, um ambiente de desenvolvimento, developer. Existe o poder é claro, né? O poder de processamento é diferente dentro desses ambientes, tá? E quando eu trabalho, quando eu crio os ambientes, eu gosto de criar todos os ambientes de produção. Como assim? Ambiente de dev, ele vem com a característica de produção. Ambiente de homologação, ele tem característica de produção. Ambiente de produção tem característica de produção. Homologação também de produção. Tudo aqui. Por quê? Se eu crio um ambiente com características, vai funcionar? Vai funcionar. Desenvolvimento, homologação, tá? Vai funcionar. Mas pode ser que o poder de processamento ou aconteça alguma coisa naquele ambiente que pode ter comportamentos diferentes. Isso não acontece somente em Power Platform. Isso acontece no desenvolvimento que a gente conhece normal mesmo. Eu posso ter um servidor, por exemplo, que eu tenho uma característica específica, um servidor de homologação com uma característica específica, aí depois eu coloco dentro, por exemplo, nem um servidor, pode ser um banco de dados mesmo, né? Uma característica específica, depois para homologação outra característica, para produção outra característica. E aí a aplicação funciona de um jeito em desenvolvimento, e homologação funciona legal, vai para produção, para de funcionar. Por quê? O ambiente ele tem características diferentes. Então, isso vai muito de cada um, tá bom? Não existe uma regra, mas vai de cada um. Até o Victor falou um pouquinho do poder de processamento de cada ambiente. Não sei se o pessoal lembra aí, tá? Mas só resgatando um pouquinho da parte que ele falou. Caso você queira falar alguma coisa, fique à vontade, tá, Victor? Ô, Edu. Eu diria o seguinte. Oi. Desculpa, Vitor, pode seguir. Eu queria só complementar a pergunta que eu fiz depois, mas pode seguir. Não, eu diria o seguinte: se você está desenvolvendo um aplicativo que realmente ele vai rodar em alta performance, ao menos seria necessário ter um ambiente com a mesma configuração do ambiente de produção antes do aplicativo ir para produção, para fazer esse teste, né? Você fazer o load test e por aí vai, né? É isso. Fora isso, acho que um ambiente com menos capacidade, ele funciona desde que você não precise provar para o cliente final durante o desenvolvimento qual que será a performance do aplicativo final, né? É isso. Se o seu cliente ele quer ver, eu preciso ver como vai rodar no final das contas, daí você precisa de um ambiente mais robusto desde o desenvolvimento, né? Fora isso, é mais tranquilo. Tem outras peculiaridades em relação aos ambientes, mas elas vão mais sobre o ciclo de vida do próprio ambiente. Até quando ele funciona, a Microsoft fez algumas modificações aí no tipo de ambiente de desenvolvimento, onde se você para de usar por um certo tempo, ele já fica, ele já é desativado de forma automática e por aí vai. Mas em relação à performance, acho que o aspecto mais importante é saber como que o aplicativo ele vai ser testado até chegar em produção e se é necessário mostrar realmente quão robusto o aplicativo vai se tornar ou ele vai rodar antes de chegar lá, né? Antes de ser entregue. Aproveitando um pouquinho que o Victor falou, né? E acrescentando um pouquinho que o Victor falou que Microsoft exclui os ambientes, é importante que vocês criem também um processo interno de manutenção ou de saneamento desses ambientes. E a gente consegue entender, né? Eu criei um ambiente e aí uma aplicação fazem, sei lá, 3 meses, 6 meses, 3 meses que não é utilizada. Então, o que a gente pode fazer? Mecanismos de envio de mensagem para o dono dessa aplicação. Falar, viu?
percebi que a aplicação fazem 3 meses que não sendo utilizada. E aí, você vai utilizar mesmo? Então, não é criar ambiente à vontade, porque tô rico, eu tenho muito capacidade de Dataverse aqui no meu ambiente, por exemplo, eu vou ficar criando quanto eu quiser. Não, custa, né? Então, essa gestão é importante também. Pode falar, Pedro. Show. Obrigadão, Edu, pelas colaborações aí, tá? Cara, é só para complementar a pergunta, com o que eu tenho me deparado aqui, tá? Que eu falei dos distintos comportamentos entre prod e dev aí. Na linha daquele que você mostrou de colocar os conectores nas caixinhas lá, business, não business, ou block, né? Que eu me deparei aqui, tá? Na companhia que eu trabalho. A gente desenvolveu algumas soluções no ambiente de dev, obviamente, e fizemos lá a POC, fizemos aí alguns meses de teste, inclusive nas operações, e tudo funcionou muito bem. E quando nós fomos migrar isso para o ambiente de produção, veio lá as mensagens na hora de importar a solution de infringe DLP tal, e a mensagem era muito clara dizendo, não pode usar o conector X com o conector Y. E basicamente o que a gente fez foi voltar para trás e reengenhar boa parte da solução, não mesclando alguns conectores, o que foi possível obviamente fazer isso, e publicar de novo, né? E aí minha pergunta para isso é se isso pode ser uma má configuração do ambiente ou não, é um comportamento que poderia acontecer mesmo, seria esperado que acontecesse. Não é uma configuração do ambiente, não. É um pouco do que o Victor pegou, e eu acho que você já sabe a resposta, né? Acho que a gente sabe a resposta aqui, né? A DLP que eu configuro aqui, tem que ser a mesma DLP que eu configuro aqui, tem que ser a mesma DLP que eu configuro aqui, tá? O que pode acontecer, outro cenário, vou dar um exemplo de outro cenário. Eu posso, por exemplo, ter ambientes de desenvolvimentos diferentes, homologação diferente e produção igual. Isso pode acontecer também. Eu posso ter vários ambientes de desenvolvimento, mas aqui na empresa a gente só tem um ambiente de produção, tá tudo certo. Eu posso ter isso aqui, por exemplo. Isso não é a gente que vai definir. Isso é difícil acontecer, tá? Mas isso pode acontecer também. Tudo bem? E não tem problema nenhum. Quem vai configurar a regra, os pipelines aqui, é a própria organização. Mas o que está acontecendo aí, Pedro, é que a DLP que está configurada aqui é diferente que está aqui, diferente que está aqui. Então, o ambiente está configurado, os ambientes estão sendo configurados de forma errada, tá? Boa. Essa era a nossa suspeita e a gente já levantou discussão com a galera de COI aqui para falar disso mesmo. Por enquanto, a resposta foi negativa, dizendo, olha, tem que ser o que está na política. Mas é que para a gente soa estranho eu poder desenvolver em produção, em dev lá, né, e usar, e quando for produção eu tenho uma mensagem dizendo que eu desenvolvi errado ou usei conectores errados. Então, soa estranho isso. Deveria não poder em nenhum dos dois, né, mas ok, show. Esse COI é COI de Starter Kit ou é COI de... Cara, eu até comentei nas aulas anteriores Segue, não aí. só respondendo, não. É uma galera de fora que tá vindo. Então pra gente isso é tudo muito novo, então a gente não sabe. É uma galera de fora e a gente tá tendo que sambar o samba do Crelo Doido aqui pra se entender com a galera. Mas vai dar certo. Eu vejo assim, tudo depende muito da estratégia da empresa. Às vezes, e assim, eu tô sendo um tanto ingênuo e posso estar fazendo afirmações aqui que são mais, a gente chama naive, ingenuidade mesmo, né? Pode ser que a estratégia aí seja do seguinte, deixa os ambientes de dev abertos, e aí quando esses aplicativos amadurecerem, eles vão cair na DLP, as pessoas vão perguntar o porquê que está tudo bloqueado, e a gente tem uma oportunidade de nutrir a equipe, de trazer conhecimento do porquê que esses conectores não trabalham junto. Então, você não impede a criação dos aplicativos, você meio que fomenta esse conhecimento a partir do momento que os aplicativos eles ficam mais sérios. É uma estratégia, só que o problema é que você pode desencorajar a turma em estar desenvolvendo, né? Mas eu já vi isso também aplicado dessa forma. Deixa aberto, as pessoas criam as apps, tem problema, aí eles fazem workshops para discutir os problemas e acertarem, né? Refatorar os aplicativos, e aí todo mundo termina conhecendo um pouco mais do porquê que as coisas são do jeito que são nos ambientes de produção, né? Então já vi das duas maneiras. Tudo bloqueado desde o início, ou um pouco mais flexível nos ambientes de desenvolvimento, e aí à medida que a coisa amadurece é uma oportunidade de treinamento. Eu vou fazer a analogia do Vitor aí. É tipo pai Nutella e pai de hoje em dia. Pai Nutella, deixa a criança colocar a mão no fogo, coloca a mão no formigueiro, a hora que queimar a mão ou que picar o dedo, a gente fala, não era pra você ter feito isso.
E aí hoje em dia não vai ali, filhinho. Raiz e Nutella. Hoje a gente fala, não, filhinho, não faz isso, senão vai queimar. Olha aqui como vai queimar o fogo, se queima pela pessoa, né? Então, existem. E aí, os dois. Se queima pela criança, né? E os dois estão certos, tudo bem? Só que um tem uma forma de agir e outra forma. Então, é um pouco disso que o Victor falou mesmo, tá? E aí? Chega! Tem mais coisa para amanhã, pô. Bastante coisa para amanhã. Entenderam até aqui? Muito bom. Ambientes? Ricardo, pode falar, Ricardo. Puxando o gancho do Vitor aí, mas acho que essa abordagem né, de deixar você fazer tudo e depois você cai no ambiente de produção com a DLP mais restrita é ruim, né? Porque você acaba criando aplicativos até mais robustos num ambiente de desenvolvimento ali que a DLP é mais liberal. Quando você chega no ambiente de produção, você é barrado, né? Acho que a característica de desmotivação é muito maior, né? O cara fala assim, então eu não vou reconstruir tudo de novo só para atender a DLP, não quero mais usar. É isso mesmo, é isso mesmo. O Edésio colocou um negócio ali, ó. Eu não quero te desencorajar, tamanho Edésio. Por que eu vou falar isso? Porque o Edésio é meu pupilo, tá bom? O Edésio tá lá comigo desde do começo. O Edésio não trabalha mais comigo, tá? Mas tem uma frase que é assim, eu falo direto pro Washington. Não dê oportunidade para as pessoas perguntarem aquilo que você não sabe. Então, vou sair, o Edésio colocou a frase ali, vou sair implementando COE na minha empresa amanhã. Não dê oportunidade para as pessoas perguntarem aquilo que você não sabe. Dá aquela estudada antes, fica fortão, que a hora que perguntarem, você já vai ter um pouquinho mais malemolência, vai saber sair correndo, pelo menos, né? Então, é um pouco disso, tá? Mas tem a comunidade aí para você perguntar, tá bom, Edésio? Não estou desencorajando, não. Estou encorajando você a perguntar para a galera como funciona. Você sabe que com você eu sou sincero, mas é isso. E aí? Chega? Edu, E a foto? Oi. vamos bater a E a foto? foto, né? Pô, vamos aí. Você bate Peraí, aí? eu bato aqui, eu faço a contagem. Eu só queria contribuir nessa questão que o Pedro Amaral levantou aí. Tem ocasiões em que o ambiente de desenvolvimento, na verdade, ele vai servir ali para você testar coisas, né? Criar uma POC, colocar a prova, ver se aquele conector atende, se não atende, né? Então você tem um espaço ali para brincar, independente da DLP que tem nos outros ambientes, né? E aí, acho que quando você tem isso, a partir do momento que você tem isso definido, né, aí se não cabe no ambiente compartilhado, aí seria solicitar, me corrija se eu estiver errado, entendeu, né, um ambiente isolado, onde você vai poder usar aquela DLP, aqueles conectores, né, especificamente para aquela aplicação, sem causar nenhum transtorno a outras pessoas que venham usar o mesmo ambiente e possa correr algum tipo de risco. Boa, é isso mesmo. Acrescentando um pouquinho mais que o Russo falou, falando um pouco de ambiente, né? Não confunda ambiente de desenvolvimento com ambiente de developer, tá? O momento que entra para o ambiente de desenvolvimento, ele já faz parte do processo de ALM, tá? Então, e tem que ser tudo que está no ambiente de desenvolvimento tem que ser documentado. Nada que está dentro do ambiente de desenvolvimento não pode ser documentado. Então faz o quê? É isso que o Léo falou, né? Cria lá um ambiente de desenvolvimento, que é mais ou menos seria o developer, tá? E faz esse trabalho, teste. Antigamente não era possível trazer uma solução do ambiente de developer para desenvolvimento. Hoje é, tá? Então, antigamente tinha que fazer tudo de novo, mas hoje é. E aí sim passa para o DLP, exatamente isso que o Léo falou, cara. Brinca, entende, é isso que você precisa, e aí sim começa a participar do processo DLM. Mais uma vez, não tem certo, não tem errado, vai depender muito do nível de maturidade da empresa, tá? Eu posso falar um pouquinho de nível de maturidade amanhã, como é um assunto bem extenso, o nível de maturidade, mas eu posso dar algumas pinceladas para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? É isso. Ou não sei se o Rafa quer falar? Falar, camarada? Opa, e aí, camaradas? Beleza, meu? Camarada aqui, tudo jóia? Maravilha. Ô, Eduardo, eu ia perguntar para você um pouco, assim, a experiência aí do pessoal tá trabalhando em grandes indústrias, em multinacionais, né? A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, para o pessoal do TI dessas indústrias criar esses ambientes de fato, né? Quando você está falando ali da questão da governança, até na aula que o Alisson tinha passado ali, você tem um ambiente de dev, um ambiente prod e tudo mais. Quando a gente
a gente faz a aplicação e não é para o time de TI, a gente está fazendo para o pessoal de negócio das indústrias, né? Então, aqui na Camaro a gente faz muito pessoal de manutenção, engenharia, né? Existe uma certa resistência do pessoal do TI criar esses ambientes, a gente vê que isso não é muito prático, né? Eu não sei se é uma visão muito minha, assim, que sofro com isso nos meus clientes, né, em particular, ou se é uma coisa mais geral, né? Como que você está vendo isso, né? O TI liberar esses ambientes, permitir que, de fato, ocorra, né, essas divisões de ambientes para as aplicações seguirem essa linha, né, como vocês estão comentando. Tá bom. Eu vou responder essa pergunta depois da foto. Pode ser? Todo mundo abre a câmerinha aí bonitinha, dá aquele sorrisinho e vamos que vamos. Olha o Désio aí. Esse cabelo aí, Désio. Consegui voltar, cara. Boa. Cara, peraí, só que o Edu tá centralizado aqui. Tô centralizado, peraí. O que eu faço, então? Deixa o cara... Spotlight. Mentira aí. Boa. O Edu tava no Spotlight. Boa, agora sim, todo mundo. Vamos lá. 3, 2, 1. Boa. Maravilha. Boa. Respondendo sua pergunta, tá? Camaro. Eu ia falar camarada, Camaro. Como que é como seu slogan? O desenvolvedor mais camarada da galera. Como que é tipo assim, né? O consultor paulense mais camarada da vizinhança. Mais a camarada da vizinhança. Esse é o slogan dele, tá? Para quem não sabe. Então,